Olá, queridos, tudo bem? Camila mais uma vez por aqui. Tava com saudade de falar com vocês. Semana passada, como eu comentei, eu não estava muito bem, então eu não pude gravar a aula. Mas hoje já estou aqui de volta, tá tudo bem, eu estou bem. E vamos mais uma vez juntos aprender algo a mais sobre a palavra de Deus, né? Algo a mais acerca do Senhor. Né? Que essa palavra de hoje ela venha nos dar instrução e direcionamento na nossa vida, em todas as áreas e também na área ministerial, no nosso servir ao Senhor. Amém? Então vamos lá, nós estamos na 11ª aula que vai falar sobre lealdade. Né? E o que é essa lealdade? Tem uma definição que para mim é uma das melhores. Qualidade ou caráter de leal. Fidelidade, sinceridade e dedicação. Por que eu falo que eu acho que essa definição é a melhor com relação a essa palavra? Porque, né, se perguntar, nós temos vários adjetivos, várias circunstâncias para estar utilizando essa palavra lealdade, né? Porém, eu acho que essa definição sobre caráter de leal, fidelidade, sinceridade e dedicação é a que melhor se encaixa, porque quando nós somos leal a algo ou a alguém, nós tratamos com essa pessoa ou com esse propósito com fidelidade, com sinceridade e com dedicação, né? E nós estamos aqui na escola de servos, quando nós somos fiéis ao nosso chamado, fiéis aonde o Senhor nos plantou, a nossa igreja local, fiéis ao Senhor, nós tratamos com aquilo que nós estamos relacionando com fidelidade, com sinceridade e com dedicação. Amém? Guarde essas 3 palavras no seu coração: fidelidade, sinceridade e dedicação. Amém? Então, mas essa fidelidade, o que ela quer dizer, né? A fidelidade, ela é o cumprimento daquilo que exigem as leis da fidelidade e da honra. Ou seja, se você quer ser uma pessoa honrada, considerada uma pessoa honrada, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa leal aonde o Senhor te plantou, em todas as áreas da sua vida. Amém? A lealdade, ela precisa ser uma cultura na nossa vida. Ela precisa ser algo impregnado no nosso ser, no nosso caráter, na nossa personalidade, porque ela é uma característica, uma qualidade de um bom cristão, de um bom servo do Senhor. Amém? Em Provérbios 25, 23 diz assim: como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida provoca um olhar irado. Né? A lealdade, nós temos aqui na aula de hoje, são algumas chaves, né, para sermos leais e para identificarmos a lealdade na nossa vida, no nosso meio, né? E a primeira chave é a chave do vento norte, né? E o que seria esse vento norte? A Bíblia diz que o vento norte afasta a chuva, né? Que esse vento norte ele afasta aquilo que não está sendo esperado naquele momento. E o que isso quer dizer? Vou ler de novo Provérbios 25, 23. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida provoca o olhar irado. Então, da mesma forma, nós temos que impedir as murmurações, as fofocas, né? As más línguas no nosso meio, dentro da igreja do Senhor, dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja. Né? Nós temos que usar a chave do vento norte para afastar a murmuração, afastar a fofoca, afastar toda forma de difamação dentro da igreja, né? Nós temos que ser esse vento norte que, com a nossa postura, inibe esse tipo de comportamento dentro da igreja. E de que maneira a gente vai fazer isso? De que maneira a gente vai impedir que a murmuração continue, que a fofoca continue,
que as mentiras, né, às vezes resultados dessas fofocas que vão aumentando e vão acrescentando coisas serem disseminadas, nos posicionando, né? E aqui fala que a língua fingida provoca olhar irado. Então, uma das maneiras de nós nos posicionarmos para impedir esse tipo de comportamento dentro dessa igreja é nos posicionar. Um franzir o seio, o franzir a testa, algumas vezes, já pode mostrar para o nosso irmão que nós não estamos gostando daquele tipo de assunto. Nós não estamos gostando pro rumo que aquela conversa está tomando, né? Então, nós temos que sim nos posicionar. Não quer dizer que nós temos que bater boca, que nós temos que entrar numa discussão desnecessária, mas que nós temos sim que nos posicionar. Franze o senho se aquela conversa não edifica, se aquela conversa é uma fofoca, se aquela conversa é uma disseminação de mentira dentro da igreja, dentro do ministério que você está. Franze o senho, franze a testa, sim. E se não resolver, seja sincero e diga: eu não quero falar sobre esse assunto. Esse assunto não me diz respeito, esse assunto não é da minha conta, eu não tenho nada a ver com essa situação e eu não quero falar sobre isso, sabe? Nós temos que ser leal às pessoas a quem nós respondemos. E nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos que ser, em primeiro lugar, leais a Cristo. Em segundo lugar, como ministério, leais aos nossos pastores. Em terceiro lugar, leais aos nossos líderes. Leais e honrar os nossos pais, a nossa família, a nossa casa. Então, se você está num ambiente onde tem alguma conversa que está indo contra essas coisas, você tem que se posicionar, franzir a testa, dizer que não quer falar, e se não adiantar, sair dali, daquela situação, daquele bolinho, daquele grupinho. Porque se você quer ser considerado uma pessoa leal àquilo que você acredita e pelo que você luta, você não pode compactuar com murmuradores, com fofoqueiros, com disseminadores de mentira, não importa quem eles sejam, dentro da igreja de Cristo, dentro do ministério. A segunda chave da fidelidade é a chave da poda constante, né? Lá em 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Né? Então, nós temos que estar sempre atentos, né? Para que nós venhamos podar tudo aquilo que não vem do Senhor na nossa vida. Tudo aquilo que não acrescenta, que não edifica, que não fortalece aquilo que o Senhor ministra nos nossos corações, aquilo que o Senhor nos deu como propósito, como chamado de vida. Nós temos que podar os elementos desleais que encontram um jeito de adentrar no nosso meio. Nós temos que podar. E isso, às vezes, é um pouco chato, porque nós temos que podar costumes, manias, nós temos que podar pessoas, algumas vezes nós temos que podar muitas coisas e não é fácil fazer a poda, mas a poda é necessária para que volte a crescer e volte a dar frutos, né? A terceira chave é a chave de criar um fogo. Como assim criar um fogo, né? Então, é necessário que há condições para expor elementos desleais, né? E de que fogo, né, é esse que nós estamos falando sobre criá-lo, né? É o fogo do tempo, né? Em algumas circunstâncias, nós temos que passar por provas e pela prova do tempo. É uma das maneiras de nós criarmos um fogo que leve a um extremo as pessoas ou aquela situação para nós provarmos a lealdade dela, né? E às vezes nós nem criamos esse fogo, mas o tempo cria esse fogo, né? O tempo às vezes cria a ocasião e a oportunidade de sermos provados na nossa lealdade e a lealdade dos nossos irmãos com relação a nós, né? Então, o fogo do tempo é um exemplo de algo que expõe a natureza de algumas pessoas. Tempos difíceis e dificuldades também expõem o verdadeiro dentro delas, né? Então, nós somos
quando nós somos esmagados, quando nós somos comprimidos, quando nós estamos passando por uma provação, nós somos provados. Nós somos testados. A nossa lealdade é testada. Até onde vai a sua lealdade com Deus? Se quando você é apertado, se quando você é espremido, se quando você é pressionado, você abre mão daquilo que o Senhor colocou como uma prioridade na sua vida, como os princípios, como os mandamentos, como os direcionamentos que Deus nos dá. E nos dá através das mais variadas formas, inclusive através da palavra dele, através da Bíblia, né? Então, fiquem atentos com relação a isso. Quando uma pessoa ao seu redor que você julga ser leal passar por um momento difícil, você vai poder ter a prova de que se realmente essa pessoa ela é leal ou não a você, ela é leal ou não ao ministério, ela é leal ou não a Deus. Porque quando nós somos espremidos, quando nós somos pressionados, nós somos testados. E podemos ser aprovados ou não, dependendo do nosso comportamento, né? Porque quando é muito fácil todo mundo dizer que é cristão e que é um servo do Senhor quando tá tudo bem. Agora, quando tudo tá mal, quando as coisas não vão bem, é que nós somos testados, é que o nosso caráter é testado. É que nós vamos realmente demonstrar para as pessoas a quem nós devemos lealdade, se nós realmente somos essas pessoas que elas imaginam. Ou se nós estamos vivendo apenas de aparências, né? A outra chave a quarta chave é a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas, né? Essa é uma das grandes chaves da lealdade, trabalhar somente com pessoas dispostas, né? Não trabalhe com pessoas que não estão dispostas a servir ao Senhor com todo o seu coração. Lembre-se que eu falei lá no começo que é uma das principais características e definições da palavra lealdade é dedicação. Se alguém não está servindo com dedicação, essa pessoa não é leal ao chamado de Deus para sua vida. Essa pessoa não é leal ao ministério que ela está servindo. Essa pessoa não é leal aos seus líderes. Essa pessoa não é leal a Deus. Infelizmente, essa é a realidade. E que isso sirva para que nós possamos fazer uma auto-reflexão. Porque se nós não estamos servindo com dedicação, nós estamos sendo desleais. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Seja qual for a área que você sirva dentro da igreja. Se você não faz com dedicação, você está sendo desleal ao chamado e à oportunidade que o Senhor te deu, ou nos deu, de servir. Né? A próxima chave é a chave de ensinar contra a deslealdade. Né? Nós temos que... independente de você ser um líder ou não dentro da igreja, dentro de algum ministério, nós temos que ter o hábito e o costume, a cultura de ensinar as pessoas sobre lealdade ou sobre deslealdade. Ensinar que a deslealdade não é uma característica que um cristão deve ter, não é uma característica que um servo de Deus deve ter. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. O que passar disso não vem, né? Não vem do Senhor, é o que a Bíblia diz. Nós temos que ensinar as pessoas. Se você nunca aprendeu sobre deslealdade, aprenda com isso hoje. Ou sobre lealdade, aprenda hoje. Se você não é leal àquilo que você está fazendo, você está indo contra aquilo que o Senhor colocou de oportunidade nas suas mãos, de servi-lo com dedicação, com amor, com fidelidade, dizia ali a definição, né? Então, o ensino constante irá evitar que as pessoas se envolvam sem saber em atividades traiçoeiras. Qualquer um que deseja edificar uma grande igreja deve frequentemente ensinar a respeito da fidelidade e lealdade, porque ninguém nasce com fidelidade e lealdade estampadas por todo lado. Seus líderes desenvolverão uma cultura de lealdade à medida que você constantemente ensinar sobre ela, né? Então, mesmo que hoje você não ocupe um cargo de liderança, nós só vamos aprender a sermos leais falando sobre isso,
estudando sobre isso na palavra de Deus, né? Buscando isso, né? Como tudo na vida, se nós não buscarmos, se nós não nos empenharmos nisso, nós não vamos fazer isso no automático, né? Ninguém nasce, como diz ali, com leal. Nós desenvolvemos essa capacidade, né? Então, pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes, porque a Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é fidelidade. Além disso, requer-se novos despenseiros, que cada um se ache fiel. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz assim: além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente, né? Então, a fidelidade, ela é um dos principais requisitos para nós nos tornarmos líderes, né? Seja de qual for o ministério, de qual for a área que nós estejamos trabalhando e servindo dentro da igreja, uma das principais características que nós temos que ter e um dos principais pré-requisitos é sermos leais. Sabe aquela pessoa que, independente da circunstância, está ali, está servindo, está cuidando de pessoas, está varrendo a igreja, está servindo no encontro, está servindo nos cultos, está servindo no estacionamento, em todo momento ela está presente, porque apesar das circunstâncias que ela está vivendo possam não ser boas, ela é fiel ao chamado de Deus para a vida dela. Ela é fiel ao local onde o Senhor a colocou, a sua igreja. Ela é fiel aos seus líderes, ela é fiel aos seus pastores, ela é leal a tudo isso. Então, independente do que ela está vivendo, ela não volta atrás. Ela pode não estar todos os dias mais ali por conta da situação que ela está vivendo, mas o coração dela está ali. E se ela puder fazer algo, mesmo que ela não possa estar 24 horas ali disponível, ela vai fazer da onde ela estiver e vai dar o melhor de si, vai se dedicar o máximo que ela conseguir, porque ela é leal, né? Então, essas eram as chaves para a gente entender um pouquinho mais sobre a lealdade, né? Então, primeiro, a chave do vento norte. Segundo, a chave da poda constante. Terceiro, a chave de criar um fogo. Quarto, a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas. 5. A chave de ensinar contra a deslealdade. São essas as 5 chaves